Olá, bem-vindos ao canal Bendita Matemática. Eu sou o professor Carlos Bino e estou produzindo esse material e outros para atender à demanda de aulas remotas durante esse período de pandemia. Então, espero que esses vídeos que sejam produzidos contribuam para os estudantes das minhas turmas, né? E também para outros que queiram assistir aqui o canal. Então, as dúvidas que surgirem, sugestões, vocês coloquem aí nos comentários, que eu vou estar sempre acompanhando. E eu peço também, então, que curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para quando houver novos vídeos, né, vocês serem notificados e aí vocês assistirem e contribuir com o conhecimento de vocês, tá bom? Então, neste vídeo, nós estamos começando o estudo de razões trigonométricas. Então, nós vamos ver razões trigonométricas no triângulo retângulo, a relação entre seno, cosseno e tangente de um ângulo, assim, de um ângulo agudo, tá? A relação entre seno e cosseno de ângulos complementares e a tabelinha de ângulos notáveis. Então, vamos aos estudos. Então, inicialmente temos aqui o nosso triângulo retângulo. E por que ele é triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo reto, né? Então, sabemos que num triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. Então, hipotenusa é esse lado que tem essa medida A. Então, vamos escrever aqui. Hipotenusa. Pronto, hipotenusa, tá? Então, ela tem essa medida A. E esses dois lados aqui, que são os lados que formam o ângulo reto, nós chamamos de catetos, tá? Então, tá aqui, catetos. Então, é esse lado aqui medindo C e esse lado aqui medindo B. Então, nós estamos destacando aqui o ângulo alfa. Então, no ângulo, né, temos os dois lados adjacentes ao ângulo, que são os lados que formam esse ângulo, e tem um lado oposto, né, quando a gente está falando aí no triângulo. Então, no caso aqui, como nós temos esse ângulo alfa, então o lado oposto ao ângulo alfa é o lado que mede B. Então, esse lado B nós chamamos de cateto oposto ao ângulo alfa. E o lado medindo C é o cateto adjacente ao ângulo alfa. E aí nós temos a hipotenusa. Então, todo triângulo retângulo que possui esse ângulo alfa, eles são semelhantes, né? Então, significa aí que nós vamos ter três razões que vamos chamar de seno do ângulo alfa, cosseno do ângulo alfa e tangente do ângulo alfa. Então, para não atrapalhar, deixa eu apagar aqui, né? Hipotenusa, já que você já sabe, né? Então, vamos tirar essas anotações aqui. Então, quem será o seno do ângulo alfa? Então, o seno do ângulo alfa, ele será o cateto oposto ao ângulo alfa, tá aqui, né? Sobre a hipotenusa, ou seja, o seno do ângulo alfa será a medida B sobre a medida A. Quem vai ser o cosseno do ângulo alfa? O cosseno do ângulo alfa vai ser o cateto adjacente, que aqui é a medida C, sobre a hipotenusa, ou seja, C sobre A. O cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é a tangente do ângulo alfa? A tangente vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente. Então, para o estudo de razões trigonométricas, né, inicialmente estamos vendo essas três, o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo alfa. Então, ao invés da gente escrever seno de alfa, nós vamos escrever apenas essa abreviação, sen alfa, né? Então, esse sen a gente já sabe que é o seno. Ao invés de escrevermos cosseno de alfa, vamos escrever cos alfa. E em vez de escrever tangente de alfa, vamos escrever tg alfa. E aí vamos resolver agora alguns exemplos para fixar bem esse conteúdo. Então, para o primeiro exemplo temos, sabendo que o seno de 36 graus é 0,58,
o cosseno de 36 graus é 0,80 e a tangente de 36 graus é 0,72, calcule o valor de x. Então, inicialmente, para familiarizar aqui a anotação, em vez da gente escrever seno, escreveu a forma abreviada, né? Sem. Em vez de escrever cosseno, a gente escreveu só o cos. E em vez de escrever a tangente, a gente só escreveu o TG, tá bom? Então, temos aqui um triângulo retângulo, não foi marcado, mas aqui está o ângulo reto. Então, queremos saber quem é x. Então, veja que ele está destacando aqui o valor do seno, o valor do ângulo de 36 graus, né, que é um dos ângulos agudos do triângulo retângulo. Eu tenho aqui o valor de x, que é o cateto oposto ao ângulo de 36 graus. E foi dado a hipotenusa. Então, a pergunta é, eu tenho o valor de x, eu tenho o valor de um ângulo e tenho o valor de um dos lados, né? E eu quero encontrar esse valor de x. Então, fica na dúvida, eu uso o seno, cosseno ou a tangente. Então, você tem que observar quais são as informações que estão sendo pedidas e estão sendo dadas. Então, eu tenho um ângulo de 36 graus aqui e me dado o valor da hipotenusa e eu quero saber qual é o valor do cateto oposto ao ângulo de 36 graus. Então, quando eu estou fazendo aqui, né, qual é a relação trigonométrica que eu utilizo quando eu estou com cateto oposto e hipotenusa? Então, já vimos que cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno, né? E o seno de 36 graus foi dado, que é 0,58. Então, é essa a razão que nós vamos usar. Então, temos aqui o seno de 36 graus, que é 0,58. Ele vai ser igual o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 10. Bom, e aí fica fácil resolver agora, né? Então, a gente passando o 10, né, tá dividindo, vem para cá multiplicando, então vai ficar x igual a 10 vezes 0,58. Então, x ele vai ser 5,8. No caso, como a hipotenusa é dada em centímetros, então o valor de x vai ser em centímetros. Agora veja esse outro triângulo ainda do exemplo 1, né? Então seria a letra B. Então, ele nos dá aqui, destaca aqui o ângulo de 36 graus. Também não foi informado, mas só para critério de informação, o ângulo reto está aqui nesse vértice. Então, temos o ângulo de 36 graus. Foi dada a hipotenusa do triângulo, que é de 5 centímetros, e eu quero saber quem é o cateto adjacente. Então, qual é a relação trigonométrica que eu utilizo quando a relação está entre o cateto adjacente do ângulo e a hipotenusa do triângulo? É claro, vai ser nesse caso aí o cosseno, né? Então, o cosseno aqui foi dado, o cosseno de 36 graus, né? Ele foi informado, que é 0,8. Então, eu tenho que o cosseno de 36 graus, ele vai ser igual a 0,80. E esse, vou botar só 0,8, tá? Isso daqui ele vai ser igual ao quê, né? Que é o cosseno de 36 graus. Ele vai ser o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 5. Deixa eu ajeitar aqui o x, tá? Então, com isso, o 5 está dividindo, vem multiplicando, então eu tenho que x ele vai ser 5 vezes 0,80, né? 0,8. Então, 5 vezes 0,8 dá 4,0. Então, x ele vai ser igual a 4,0. Como a hipotenusa foi dada em centímetros, então o valor de x vai ser em centímetros. Então, esse aí é o valor de x para esse triângulo. E agora nós temos aqui a letra C, também não coloquei aqui, mas o ângulo reto está nesse vértice aí. Então, na letra C, nós temos o ângulo de 36 graus, é informado a medida do cateto adjacente ao ângulo de 36 graus
e eu quero saber qual é a medida do cateto oposto. Então, qual é a relação que utiliza, né? Qual é a razão que utiliza cateto adjacente e cateto oposto? Então, entre o seno, cosseno e a tangente vai ser a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o problema deu aqui, a tangente de 36 graus, está aqui. Então, nós temos, né, que o cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, que é 20, ele vai ser igual à tangente de 36 graus, que foi dada na questão, que é 0,72. Então, nós temos que x ele vai ser 20 vezes 0,72. Então, 20 vezes 0,72 vai dar quanto aí? Dá x igual a 14, né? 14,4. Então, fica 14,4. Como o cateto adjacente foi dado em quilômetros, então o cateto oposto também vai ser em quilômetros. Então, está aí, 14,4 quilômetros. Vamos ver agora o exemplo 2. Então, a âncora de um barco pesqueiro, depois de lançada, atingiu o fundo do rio. Como a profundidade do rio nesse ponto é menor que o comprimento da corda que prende a âncora ao barco, este se moveu 20 metros em relação ao ponto A, de onde foi lançada a âncora, esticando completamente a corda, que formou um ângulo agudo de medida alfa com a superfície do rio, tal que o seno de alfa é igual a 5/13. Calcular a profundidade do rio nesse ponto. Então, vejam que para esse exemplo aí, ele não informa qual é o valor de alfa, mas nós sabemos quem é o seno do alfa. Na verdade, a gente nem precisa saber quem é alfa, né? O valor dele especificamente. Então, vamos tentar ilustrar o contexto. Então, em um ponto A, vamos dizer aqui que o ponto A seja esse daqui, ponto A. O navio pesqueiro, né? O barco pesqueiro, ele lançou a sua âncora, que aí desceu até o fundo do rio, que vamos dizer aqui que vai ser um ponto B. Tá? Então, vamos considerar que ele desceu de forma né, fazendo uma trajetória perpendicular à superfície do rio. E aí, como a corda que prende a âncora ao barco é maior do que a profundidade do rio, então esse barco acabou deslocando 20 metros de distância do ponto A. Então, vamos dizer que esses 20 metros foi para cá, tá? E aí o barco parou num ponto N. Deixa eu marcar aqui. E aí o barco parou num ponto N. A distância do ponto N ao ponto B, aqui, vai ser exatamente a corda que prende a âncora ao barco. Tá? Então, eu tenho que os lados AN e AB são perpendiculares, né? Eles são perpendiculares no ponto A. A distância de N para A, que foi a distância que o navio se deslocou do ponto aonde a âncora foi lançada, a questão diz que foi de 20 metros. E aqui ele diz que foi formado um ângulo agudo alfa com a corda em relação à superfície do rio. Então está aqui, né, alfa. E aí a questão pede a profundidade do rio, que eu vou chamar de H. Então veja que aqui nós temos um triângulo retângulo, aonde eu tenho uma medida de um cateto e eu quero saber a medida do outro cateto. Então de cara nós teríamos que utilizar a tangente. Só que o problema, ele não dá a tangente, ele dá o seno. Então, para usar o seno, eu teria que saber o valor da hipotenusa, que é a corda que prende a âncora no barco. Só que o problema, ele não dá o valor da âncora. Então, nós temos que lembrar o seguinte, que todos os triângulos retângulos que têm um ângulo agudo alfa, eles são semelhantes. Então, significa dizer que existe um triângulo retângulo
com um ângulo alfa, um dos ângulos agudos é alfa, cujo cateto oposto a esse ângulo alfa mede 5 e a hipotenusa mede 13. E esse triângulo retângulo, ele é semelhante ao triângulo retângulo NAB que nós esboçamos aqui, tá? Então, utilizando esse triângulo, então a gente pode tentar encontrar a hipotenusa, tá? Então, vamos fazer aqui um esboço desse triângulo aqui. Aqui vamos dizer que aqui vai ser o ponto A', aonde, né, é o vértice aonde fica o ângulo agudo. Vamos dizer que aqui seja alfa e o vértice do ângulo alfa vai ser o N'. E aqui vai ser o vértice B', tá? Então, o cateto oposto a alfa mede 5. Então, vamos marcar aqui, deixa eu mudar aqui a cor. Aqui vai ser 5, medida 5. Eita, foi ruim. Vamos pegar aqui um azul. Então, vai ficar medindo 5. E a hipotenusa mede 13. E nós vamos ter, então, esse cateto aqui, que é para saber o valor desse x, tá? Então, podemos utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de x. Então, nós temos o seguinte, que x ao quadrado mais 5 ao quadrado vai ser igual a 13 ao quadrado. Então, isso nos remete que x ao quadrado mais 25 é igual a 169. Então, x ao quadrado, ele vai ser 169 menos 25. 169 menos 25 dá 144. Então, x ele vai ser a raiz quadrada de 144, que sabemos que é 12. Então, significa que esse x aqui vale 12. Então, sabendo a medida dos 3 lados desse triângulo retângulo aqui, temos como saber a medida da tangente de alfa, né? Então, quem vai ser a tangente de alfa? A tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar 5 sobre 12. Bom, então, nós podemos utilizar essa informação nesse triângulo aqui para saber a medida de H. Tá? Então, nós temos que H sobre 20, ele vai ser igual a 5 sobre 12. Então, temos que H ele vai ser 5 vezes 20 sobre 12. Aí podemos fazer uma simplificação, né? Como 20 e 12 eles são divisíveis por 4, né? Então, 20 dividido por 4 dá 5 e 12 dividido por 4 dá 3. Então, implica dizer que H ele vai ser 25 sobre 3. Tá? Então, essa é a profundidade do rio, 25 terços. Isso é aproximadamente 8,33 metros. Eu estou colocando em metros porque a distância do deslocamento do navio para o ponto aonde foi lançada a âncora foi dada em metros. Então, a profundidade do rio vai ser dada em metros. Então, o rio ele tem aproximadamente 8,33 metros de profundidade no ponto aonde a âncora foi lançada. Uma importante relação entre o seno, cosseno e a tangente de um ângulo alfa é essa daqui, tá? Então, a tangente do ângulo alfa, ele vai ser o seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. E isso aqui ele é muito fácil de demonstrar, tá bom? Então, considerando aqui esse triângulo retângulo, temos aqui o ângulo alfa. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa é B, cateto adjacente é C e a hipotenusa do triângulo é A. Então, se pegarmos o seno de alfa sobre o cosseno de alfa,
Nós temos o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, então vai ser B sobre A. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é C sobre A. Então, divisão de fração, né? Então, vamos repetir a primeira fração, B sobre A, vezes o inverso da segunda, que é A sobre C. Simplificamos aqui, A com A, né? E aí ficamos B sobre C. E B sobre C é o quê? É a medida do cateto oposto ao ângulo alfa sobre a medida do cateto adjacente. E isso é a tangente do ângulo alfa. Então, vamos ver aí alguns exemplos para a gente fixar aí esse assunto. Problema 3. Então, dados o seno de 40 graus e o cosseno de 40 graus, onde o seno de 40 graus é 0,64 e o cosseno de 40 graus é 0,76. E aí o problema pede para determinar o valor de x. Então, temos aqui um triângulo, que ele é retângulo, e ele forma os valores dos catetos. Ou melhor, ele só informa o valor de um dos catetos, que é 10 centímetros, e x vai ser a medida do outro cateto. Então, como nós estamos trabalhando só com os catetos, então de cara nós temos que a tangente de 40 graus, ele vai ser o quê? X sobre 10. Só que o problema, ele não informa quem é a tangente de 40 graus, mas ele informa quem é o seno e quem é o cosseno. Então, nós já vimos que sabendo quem é o seno e quem é o cosseno, a gente pode saber quem é a tangente fazendo o seno sobre o cosseno. Então, eu tenho que a tangente de 40 graus, ele vai ser o seno de 40 graus sobre o cosseno de 40 graus. Então, fica 0,64 sobre 0,76. Fazendo essa continha aí na sua calculadora, você vai ver que isso aqui é aproximadamente 0,84. Então, nós vamos utilizar esse número aqui para encontrar o valor de x. Então, temos que x sobre 10, ele é igual a 0,84. Então, isso implica dizer que x ele vai ser 0,84 vezes 10. Então, x ele vai ser 8,4. Como o 10 foi dado aqui em centímetros, então significa que o valor de x também vai ser em centímetros. E esse é o resultado que nós encontramos. Vejamos aqui a relação entre seno e cosseno de ângulos complementares, tá? Então, se alfa é a medida em graus de um ângulo agudo, né? Estou trabalhando aqui com ângulo agudo, cujo complementar é 90 menos alfa. Vocês devem lembrar que dois ângulos são complementares se a soma deles der 90 graus, tá? Então, se um ângulo mede alfa, o complementar dele vai ser quem? 90 graus menos alfa, tá? Então, que eu chamei aqui também de beta. Então, 90 graus menos alfa é o complementar de alfa. Então, nós temos o seguinte, que o seno do ângulo alfa, ele vai ser igual ao cosseno de 90 menos alfa, ou seja, o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do seu complementar. E o cosseno do ângulo alfa vai ser igual ao seno do complementar de alfa. Isso aqui é simples de mostrar, tá? Então, considerando aqui esse triângulo aqui retângulo nesse vértice, tá? Então, temos aqui o ângulo alfa, considerando que esse outro ângulo aqui seja o beta, tá? Então, vocês devem lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, quer dizer que a soma dos outros dois vai ser o quê? 90, né? Então, seja alfa mais beta, ele vai dar 90 graus. Então, isso quer dizer que beta vai ser 90 graus menos alfa. Então, quer dizer que esse ângulo e os dois ângulos agudos de um triângulo retângulo, eles são complementares, tá? E aí observe o seguinte, se nós formos olhar aqui o ângulo beta, temos que o cateto oposto ao ângulo beta
tem medida C. E esse cateto aqui, ele é exatamente o cateto adjacente de alfa, tá? O cateto adjacente ao ângulo beta tem medida B, tá? E esse cateto aqui de medida B, ele é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, com isso nós temos o seguinte, que o seno de beta, que é 90 menos alfa, né? Então, vou escrever aqui, 90 menos alfa, 90 graus menos alfa, ele vai ser quem? O cateto oposto ao ângulo beta, que é C, sobre a hipotenusa A. E C sobre A, ele é o quê? Ele é o cosseno de alfa. O cosseno do ângulo beta, que é 90 menos alfa, 90 graus menos alfa, ele vai ser quem? Ele vai ser o cateto adjacente a beta, que é B, sobre a hipotenusa A. E B sobre A, ele é quem? É o seno do ângulo alfa. Então, está aqui, seno de alfa. Bom, e a tangente, né? A tangente de beta, que é, quem é beta? É 90 graus menos alfa, né? Ele é quem? Ele é C sobre B, né? C sobre B. Se vocês observarem, a tangente de alfa é quem? É B sobre C. Ou seja, a tangente do complementar de alfa, né? A tangente de beta, é 1 sobre a tangente de alfa. Isso aqui é igual a 1 sobre a tangente de alfa. E 1 sobre a tangente de alfa é quem? É o cosseno de alfa sobre o seno de alfa. Tá bom? Então, só para deixar claro aí essas relações, vamos dar uma olhada no exemplo que vai ajudar a fixar essa informação. Problema 4. Sabendo que o cosseno de 23 graus é 0,92, calcular o valor da expressão E, né, que é o seno de 23 graus, mais o cosseno de 67 graus, sobre 4 vezes a tangente de 23 graus. Então, observem que 23 graus mais 67 graus, ele dá 90 graus, ou seja, esses ângulos são complementares. Então, como esses ângulos, né, são complementares, quer dizer que o cosseno de 67 graus, ele é igual ao seno de 23 graus, tá? Lembrando também que a tangente de 23 graus, ele é o quê? Ele é o seno de 23 graus sobre o cosseno. Bom, com base nessas informações, podemos escrever então a expressão E como sendo, né, o seno de 23 graus mais o cosseno de 67 graus é igual ao seno de 23 graus. Então, vou botar aqui seno de 23 graus sobre 4 vezes a tangente de 23 graus, que é quem? O seno de 23 graus sobre o cosseno de 23 graus. Então, aqui vai ficar 2 vezes, né, somando o seno de 23 graus com o seno de 23 graus, dá 2 vezes o seno de 23 graus, sobre 4 vezes o seno de 23 graus sobre o cosseno de 23 graus. Tá? Passando para cá, eu tenho que ele vai ser o quê? Vai ser né? Eu posso simplificar, né? Vai ficar 2 sobre 4 vezes. Aí, lembrando que o seno de 23 graus é como se fosse o seno de 23 graus sobre 1, né? Então, repita a primeira fração, o seno de 23 graus
sobre 1 vezes o inverso dessa fração aqui, né? Então vai ficar cosseno de 23 graus sobre o seno de 23 graus. E aí podemos fazer algumas simplificações, né? Então eu posso simplificar seno de 23 graus com seno de 23 graus, né? Vai ficar 1 e 1. E posso simplificar aqui 2 e 4, né? 2 por 2 vai dar 1 e 4 por 2 que dá 2. Então, feitas essas simplificações, eu tenho que vai ficar o cosseno de 23 graus sobre 2. E o cosseno de 23 graus foi dado na questão, né, que dá 0,92. Então, dá 0,92 sobre 2. Então, eu tenho que ele vai ser 0,46, né? No caso, como não foi usado nenhuma unidade de medida, então fica só assim a expressão, tá? É 0,46. Bom, temos 3 ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Nós dizemos que eles são notáveis porque é fácil, né? De forma indutiva aqui, intuitiva, a gente consegue encontrar os valores do seno, cosseno e tangente desses 3 ângulos, tá? Então, começando aqui pelo ângulo de 45 graus, podemos achar o seno, cosseno e a tangente dele a partir de um quadrado, né? Então, sabemos que todo quadrado, os ângulos internos medem 90 graus. Então, quando a gente traça a diagonal do quadrado, encontramos aqui os ângulos de 45 graus. Então, uma diagonal do quadrado divide o quadrado em 2 triângulos isósceles, aonde a diagonal ela vai ser a hipotenusa. No caso, são 2 triângulos isósceles e retângulo, né? Então, a diagonal do quadrado ele será a hipotenusa e os lados do quadrado vão ser os catetos. Então, como o quadrado tem os 4 lados congruentes, né? Então, aqui mede A, vamos dizer que aqui também meça A, né? Então, utilizando o teorema de Pitágoras, você verifica que a diagonal do quadrado vai ter uma medida A vezes a raiz quadrada de 2. Então, com essas informações, podemos encontrar o seno, cosseno e a tangente de 45 graus. Tá? Então, temos que o seno de 45 graus, ele vai ser quem? Cateto oposto, que é A, sobre a hipotenusa, que é A raiz quadrada de 2. Então, quando a gente simplifica aqui A com A, né? Então, a gente tem que fica 1 sobre a raiz quadrada de 2, e aí a gente racionaliza o denominador, multiplicando o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 2, e assim encontramos o seno de 45 graus igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Algo semelhante a gente faz para encontrar o cosseno de 45 graus. Tá? Então, quem é o cosseno de 45 graus? Aqui, né? É o cateto adjacente A sobre a hipotenusa, que é a A raiz quadrada de 2. E aí a gente vai repetir o mesmo procedimento para verificar que o cosseno de 45 graus vai ser a raiz quadrada de 2 sobre 2. E agora a tangente de 45 graus. Tá? Então, a tangente de 45 graus, ele vai ser cateto oposto, que é A, sobre o cateto adjacente, que também é A. E aí a gente faz, né? A dividido por A vai dar 1. Então, temos que o seno de 45 graus é a raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus é a raiz quadrada de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus é igual a 1. Para encontrarmos o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e 60 graus, vamos partir de um triângulo equilátero. Tá? Então, num triângulo equilátero, lembrando, ele tem os 3 lados congruentes. Então, cada lado do triângulo equilátero tem medida A. E aí, em um desses vértices, eu traço a sua altura. Tá bom?
Lembrando que a altura de um triângulo equilátero, ele também é a mediana. Então, significa que esse triângulo aqui, esse segmento aqui, ele coincide com um ponto médio do lado oposto a esse vértice aqui, tá? Então, tá aqui o ponto médio. Então, significa que a distância desse vértice para esse daqui vai ser a metade da medida do lado do triângulo equilátero. Então, como o lado mede A, então essa distância vai ser A sobre 2. Como aqui é a altura, então temos aqui um ângulo de 90 graus. Aplicando o teorema de Pitágoras, você acha a medida dessa altura, que é A raiz quadrada de 3 sobre 2. Uma outra informação é que os ângulos internos de um triângulo equilátero são todos congruentes, ou seja, eles medem 60 graus. Tá? Então, aqui tem um ângulo de 60 graus. No triângulo equilátero, essa altura, além de mediana, ela também é a bissetriz. Então, como esse ângulo mede 60 graus, e esse segmento aqui também é bissetriz, né, pertence à bissetriz, então ele divide esse ângulo ao meio. Então, aqui nós temos o ângulo de 30 graus. Então, vamos considerar esse triângulo aqui, né, que está com a área interna pintada, que ele tem os ângulos de 60 e 30 graus. E aí nós sabemos a medida dos lados, né, desse triângulo retângulo aqui, e aí fica fácil então de calcular o seno e o cosseno e a tangente dos ângulos de 60 e de 30 graus. Então, vamos lá. Então, primeiro, o seno de 30 graus. Então, o seno de 30 graus, lembrando também que 30 graus e 60 graus são ângulos complementares. Então, o seno de 30 graus, ele vai ser igual ao cosseno de 60 graus. Tá? Então, o seno de 30 graus é o quê? É o cateto oposto, que é A sobre 2, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, né? Então, ele mede A. Então, resolvendo aqui, nós temos A sobre 2 vezes o inverso de A, que é 1 sobre A. Então, simplificando aqui A e A, nós temos que o seno de 30 graus, que é igual ao cosseno de 60, é 1 sobre 2. Vamos ver agora o cosseno de 30 graus, que é igual ao seno de 30 graus. Desculpa, ele é igual ao seno de 60 graus, tá? Então, o cosseno de 30 graus, ele é o quê? Ele é o cateto adjacente, que é A raiz quadrada de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa A. Então, fica A raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes o inverso de A, que é 1 sobre A. E aí, simplificando A, né? Os fatores A, nós temos que o cosseno de 30 graus, que é igual ao seno de 60 graus, é A raiz quadrada de 3 sobre 2. E, por fim, temos a tangente de 30 graus. Lembrando que a tangente de 30 graus ele é o inverso da tangente de 60 graus. Tá? Então, vamos calcular separados. Então, a tangente de 30 graus, ele vai ser, né, cateto oposto, que é A sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é A raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vai ficar A sobre 2 vezes o inverso dessa fração aqui, né, que fica 2 sobre A raiz quadrada de 3. E aí, simplificando, A com A e 2 com 2, nós temos 1 sobre raiz quadrada de 3. E aí a gente racionaliza essa fração, né? O denominador dessa fração. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, essa é a tangente de 30 graus. Agora, vamos ver a tangente de 60 graus. Bom, a tangente de 60 graus é o cateto oposto, não é isso? A raiz quadrada de 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é A sobre 2. Ou a gente pode só inverter aqui a raiz quadrada de 3 sobre 3, né? Que ele vai ser 3 sobre raiz quadrada de 3. E aí a gente racionaliza o denominador.
multiplicando pela raiz quadrada de 3. E aí temos 3 raiz quadrada de 3 sobre 3. Que aí agora é só simplificar 3 com 3, né? E fica só a raiz quadrada de 3, tá bom? Então, o seno de 30 graus, que é igual ao cosseno de 60, é 1/2. O cosseno de 30 graus, que é igual ao seno de 60 graus, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2. A tangente de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 3. E a tangente de 60 graus, que é apenas a raiz quadrada de 3. Bom, gente, então aqui nós organizamos as informações que obtivemos aí, né, sobre o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 60 e 45 graus. Tá aqui, tá bom? Os senos, os cossenos e as tangentes. Eu destaco para vocês o seguinte, é que veja que o ângulo de 60, ele é o dobro do ângulo de 30. Mas o seno de 60 ele não é o dobro do seno de 30, tá bom? Então, não há uma relação de proporção entre os senos e os ângulos. E também não há uma relação de proporção entre o cosseno e os ângulos, nem muito menos entre as tangentes, tá bom? E também informo que é importante que vocês decorem essa tabela como fizeram com a tabuada, tá? Então, é importante vocês saberem para a gente ter mais facilidade nos exercícios, né? Como são ângulos, por isso que a gente chama de ângulos notáveis, né? Porque são fáceis de encontrar, então dá para vocês decorarem aí e eles vão ser muito utilizados aí nos assuntos que nós vamos ver mais na frente, tá bom? Então, vamos ver aí um exemplo. Exemplo 5. A base de um edifício está localizada em um terreno plano e horizontal. Para medir a altura desse edifício, um engenheiro fixou-se em um ponto do terreno e mirou o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus com o solo. Depois andou 50 metros em direção ao prédio e mirou novamente o seu topo, mas agora sob um ângulo de 60 graus. Desconsiderando a altura do engenheiro, calcular a altura do edifício. Então temos aqui um esboço, tá? Temos aqui esse prédio que parece uma garrafa de perfume, mas é um prédio. Então, em um ponto, ele observou o prédio, o topo do prédio aqui, sob um ângulo de 30 graus em relação ao solo. E aí ele caminhou 50 metros, e aí fixou-se em um ponto, olhou novamente para o topo, sob um ângulo de 60 graus em relação ao solo, né? Aí vejo que o prédio aqui, ele é perpendicular ao solo. Então, podemos considerar aqui um triângulo retângulo. Então, vejam só esse triângulo aqui, tá? Então, esse ponto aqui, deixa eu pegar aqui. Esse ponto aqui é a base do prédio, né? Vamos chamar aqui de ponto A, que é a base do prédio. O ponto B, que vai ser o topo do prédio. Aqui vai ser o ponto C, que foi o primeiro ponto que ele observou o topo do prédio. E aqui vamos chamar de ponto D, que foi o segundo ponto onde ele observou o topo do prédio, tá? E aí nós podemos ter algumas informações. Lembrando, tá? Aqui foi a distância entre o primeiro ponto que ele observou o topo do prédio com o segundo ponto que ele observou o topo do prédio. Como AB, né? A é a base e B é o topo, então AB ele representa a altura do prédio. Vamos chamar então aqui essa altura representar pela letra H. Tá? Vejam que aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Tá? E esse ângulo aqui, somado com esse ângulo de 60 graus, ele tem que dar quanto? 180, não é isso? Então, se aqui é 60, aqui só pode ser 120 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tem que dar 180, né? Então, aqui tem 120 e aqui tem 30. Então, 120 mais 30 dá 150. Então, para 180 faltam 30. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus. Vocês devem lembrar que quando um triângulo tem dois ângulos congruentes, significa que esse triângulo ele é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados de medidas iguais, tá? Então, se aqui mede 50 graus, então esse lado aqui também mede 50
metros, desculpa, eu falei 50 graus, né? Se aqui mede 50 metros, então significa que esse lado DB também mede 50 metros. Então, dessa forma, eu tenho, né, no triângulo DAB, eu tenho a medida da hipotenusa, que é DB, né, que é 50 metros. Eu tenho a medida de um dos catetos, que é H, e eu tenho a medida de um dos ângulos internos, que é 60, né? Sendo que H é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Então, com isso, utilizando o cateto oposto à hipotenusa, nós temos o seno. Então, vamos calcular aqui o seno de 60 graus. Então, o seno de 60 graus, que nós já sabemos quanto é, né? Ele vai ser H, que é a altura do prédio, sobre a hipotenusa, que é 50. Aí lembrando que o seno de 60 graus, ele é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, eu tenho que H, ele vai ser 50, raiz quadrada de 3 sobre 2. Simplificando isso daí, eu tenho que H, ele é 25 raiz quadrada de 3. Utilizando aí a sua calculadora, vocês vão verificar que 25 raiz quadrada de 3, ele é aproximadamente 43,3. Como essa distância aqui, né, entre C e D e, consequentemente, entre B e D foi dada em metros, então essa altura H do prédio ela é dada em metros, tá bom? Então, esse é o valor que nós achamos para a altura do prédio. Legal, né? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários as dúvidas que houver, ou então na turma lá no Classroom. E até o próximo.